Olá pessoal, professora Giovana Vieta aqui com vocês. Vim conversar um pouquinho sobre a construção do item análise estatística no método do nosso projeto científico. Os objetivos de aprendizagem da nossa aula hoje são elaborar o item análise estatística do projeto de pesquisa para o trabalho de conclusão de curso e definir quais são os testes estatísticos adequados para análise dos resultados, seguindo sempre os objetivos de cada estudo e a natureza das variáveis que foram elencadas para serem estudadas. Então, o que vai ser descrito no projeto? Processamento e análise dos dados e análise propriamente dita. Vamos falar um pouquinho de cada um desses itens. O que a gente tem que descrever no processamento e análise? Quais são os softwares utilizados para tabulação e análise dos dados? Então, para a tabulação dos dados será utilizado o software Windows Excel e para análise dos dados o SPSS 18.0. Lembrando aqui, gente, que existe um número bem grande de softwares estatísticos que podem estar sendo utilizados. No núcleo a gente utiliza o SPSS, mas aqueles alunos que o professor for fazer a sua análise devem conversar com o professor, verificar qual é o software que ele vai estar utilizando para análise. Tá? Análise estatística. Análise estatística ela pode ser descritiva, bivariada ou multivariada. O que vai definir o que vai estar sendo descrito no projeto de vocês? Os objetivos específicos de vocês. Se o objetivo todos os objetivos específicos do estudo são descritivos, vocês ficam apenas na análise descritiva. Se o meu estudo ele é um estudo que ele traz associação, que ele traz comparação, eu trago análise bivariada. Se o meu estudo é um estudo de associação, onde existem múltiplos fatores associados que podem estar interagindo entre eles, eu vou prever a necessidade de uma análise multivariada. Então, o que contempla cada uma dessas partes da análise? Vamos ver. Análise descritiva. A ideia, o objetivo da análise descritiva é conhecer o perfil da amostra e explorar diferenças na distribuição. Então, a maioria dos estudos, dos artigos que são publicados, eles iniciam os seus resultados traçando um perfil da população que foi estudado. Por que a maioria? Porque estudos caso controle, a parte de caracterização da amostra, ela já é feita diretamente a partir da análise bivariada, porque a gente já parte categorizando casos e controles, caracterizando casos e controles. O que tem que ser previsto na análise descritiva? Que para dados qualitativos, a gente vai estar trabalhando com distribuição de frequência, trazendo a frequência simples, que é o número de indivíduos, e a relativa percentual. Para vocês enxergarem isso e conseguirem verificar se vocês vão estar utilizando. Em relação à variável sexo, um estudo que avaliou 160 indivíduos, 78% da população era do sexo feminino e 21% do sexo masculino. Se vocês enxergam que o estudo de vocês vai ter esse tipo de resultado, tem que estar descrito, previsto na análise descritiva, que vocês vão estar utilizando para dados qualitativos a distribuição de frequência simples, como N, e relativa percentual. Para dados quantitativos, o que é utilizado? Medidas de posição ou tendência central, acompanhadas de suas medidas de variabilidade ou dispersão. Então, média, mediana ou moda,
acompanhada da amplitude, que é o mínimo e o máximo, ou desvio padrão, tá? Como que a gente verifica se vai precisar prever isto no nosso estudo? Vocês têm variáveis quantitativas? Exemplo, idade. E vocês preveem a utilização dessas variáveis quantitativas como média, vocês vão descrever a média de idade dos pacientes. Em média, os pacientes tinham 14,3 anos, mais ou menos, que é o desvio padrão, 1,06, variando de um mínimo de 11 a um máximo de 19 anos. Então, tem que estar previsto no estudo de vocês, no item análise estatística, que a análise descritiva de dados quantitativos será apresentada por medidas de posição ou tendência central, média, mediana ou moda, acompanhadas de suas medidas de variabilidade ou dispersão, amplitude, máximo e mínimo e o desvio padrão. Análise bivariada. Qual é o objetivo? Investigar se existe associação entre duas variáveis. Então, a análise bivariada, ela nos possibilita o levantamento de hipóteses que serão testadas com testes específicos. Ou seja, ela descarta o acaso como possível explicação para o nosso resultado observado. Para a gente ter certeza que o acaso não está explicando, a gente tem que assumir que o P considerado como significante é menor que 0,05. Ainda, a análise bivariada vai verificar se existe diferença ou se existe associação entre as variáveis testadas. Ou seja, a análise bivariada ela vai estar estabelecendo a magnitude da associação a partir das suas medidas de associação. Aqui, gente, vocês vão estar utilizando a medida de associação de acordo com o tipo de estudo de vocês. Estudos transversais, razão de prevalência, estudo caso-controle, odds ratio e estudos de corte, risco relativo. Como que a gente sabe qual será o teste ou quais são as possibilidades de teste frente aos objetivos que a gente estabeleceu? Então, a gente vai pensar lá. O meu objetivo específico, ele pretende associar ou relacionar variáveis ou ele pretende comparar variáveis? Se ele quer associar ou relacionar, eu estou trabalhando com variáveis categóricas, duas variáveis categóricas, por exemplo, ter diabetes sim e não está associado ao sexo feminino e masculino. Se é essa a realidade do estudo de vocês, vocês vão prever a utilização do teste quadrado ou exato de Fischer. Já se essa associação ou relação ela está sendo testada entre variáveis discretas ou contínuas, existe diferença na média ou não é diferença de média, desculpa. Variáveis discretas ou contínuas. Eu estou testando duas variáveis contínuas. Então eu tenho aqui, por exemplo, o índice de uma determinada medida. Vamos pensar lá, o aumento da glicemia está relacionado com o tempo pós-alimentação, são duas variáveis contínuas. Se a distribuição dessas variáveis for normal, eu vou estar utilizando correlação de Pearson. Se a distribuição não for normal, eu vou estar utilizando correlação de Spearman. Ah, professora, mas como é que eu vou saber se a distribuição é normal ou não é normal? Nesse momento, vocês não vão saber. Então, o que vocês vão estar trazendo para o projeto de vocês? Que para testar a associação entre variáveis contínuas, será utilizado correlação de Pearson para dados normais e correlação de Spearman para dados com distribuição não normal.
tá? Quando o objetivo específico estiver relacionado à comparação, a gente vai estar tendo que identificar dentro do objetivo específico se essa comparação é dentre participantes ou é entre participantes, tá? O que isso quer dizer? Dentre participantes, eu estou avaliando o mesmo participante antes e depois de alguma coisa. Eu quero ver, em média, quantos metros um paciente em reabilitação cardíaca ele faz antes de atingir o seu limite máximo de cansaço, antes de iniciar a reabilitação, então no momento onde ele entra no programa de reabilitação, e após 6 meses de reabilitação. Eu vou estar comparando com ele mesmo, antes e depois de algum tempo. O que eu vou levar em consideração? Dados normais e dados não normais, né? A distribuição, de novo, dos dados. Se esses dados eles tiverem uma distribuição normal, eu vou utilizar o teste T pareado. Se eles tiverem uma distribuição não normal, eu vou utilizar o teste de Wilcoxon. Quando essa comparação é entre participantes, eu não preciso fazer o pareamento do meu indivíduo de pesquisa com ele mesmo ou com algum controle específico. Então, eu também vou levar em consideração a distribuição normal ou não normal dos dados, e de acordo com ela eu vou estar utilizando o teste T para amostras independentes ou o teste U de Mann-Whitney, tá? Em síntese, gente, vocês vão avaliar qual é o objetivo, se é associação ou relacionar ou comparar, qual é o tipo de variável que está sendo utilizada ou o tipo de comparação que está sendo feita, e aí vão trazer no texto de vocês as duas possibilidades de testes que podem estar sendo utilizadas, certo? Para estudo ecológico de tendência temporal, o que tem que ser descrito na análise bivariada? Primeiro, apresentar os cálculos dos coeficientes, né? De que forma vocês vão estar calculando esses coeficientes. Eu vou estar trabalhando com a taxa geral, a taxa por sexo, taxa por faixa etária, por região, por macro-região, né? Aí vocês têm que olhar lá nos objetivos específicos o que está previsto. Depois disso, vão utilizar alguma forma de padronização. Normalmente a gente utiliza o método de padronização direto, tá? E a análise que está sendo definida, né, ou está sendo antecipada. Normalmente a gente usa regressão linear simples, mas existem ainda outras possibilidades de se trabalhar com tendência temporal. Então, discutam com o orientador para que a gente consiga estabelecer qual é a melhor forma de analisar os dados de vocês. Análise multivariada. Para que serve uma análise multivariada? O objetivo dela é explorar a relação entre mais de duas variáveis. Então, vamos pensar aqui, gente, para ficar claro quem que vai ter que utilizar análise multivariada. Eu quero trabalhar com fatores associados ao diabetes, tá? Quero entender, a minha pergunta de pesquisa é: quais são os fatores associados ao diabetes mellitus em idosos no Brasil no ano de 2019, né? O que se associa ao diabetes? Vamos lá. Posso ter o sobrepeso, posso ter o sedentarismo, posso ter o próprio envelhecimento, né, associado ao diabetes. Aí a gente pensa assim, sedentarismo e obesidade, um age sobre o outro? Sim. Então, a análise multivariada, ela está vendo essa relação entre todas as variáveis que se associam ao meu desfecho.
para ver o que é mais forte, o que se mantém, o que realmente está associado ao desenvolvimento do meu desfecho, tá? Então, ela faz uma análise de múltiplas variáveis em um único relacionamento ou conjunto de relações. Quais são os testes que são utilizados? Para estudo transversal ou coorte, regressão de Cox. Para caso controle, regressão logística. O que é importante que fique claro para vocês e que deve ser apresentado já neste momento, né, dentro do item análise estatística. O modelo hierárquico para controle dos fatores de confusão. O que é esse modelo hierárquico? Trouxe esse exemplo aqui, que é um modelo hierárquico de análise de associação entre excesso de peso e as variáveis associadas em trabalhadores de uma indústria. O que a gente tem aqui? O desfecho, excesso de peso. De que forma as variáveis que estão sendo estudadas, elas interferem para que o indivíduo chegue até esse desfecho, excesso de peso. Olha só, a situação de saúde interfere? Interfere. Mas os fatores demográficos e socioeconômicos, eles não vêm antes da situação de saúde? Não interferem antes? Então, eles vão ser o primeiro nível a ser colocado na minha análise multivariada. Ainda, fatores ocupacionais, eles se relacionam com excesso de peso? O tipo de trabalho que eu faço, se eu passo o dia sentado ou se o meu trabalho ele é ativo, né, eu me movimento, vai estar associado ao excesso de peso? E isso tem uma inter-relação entre fatores socioeconômicos, tá? Então, vai estar numa segunda linha. Aqui, estilo de vida e fatores psicossociais. Eles interferem, eles estão no mesmo nível hierárquico. Porque a gente não tem como estabelecer o que interfere primeiro, se é o estilo de vida ou se é as variáveis psicossociais que vão estar interferindo. Então, são fatores que podem ficar aí no mesmo nível hierárquico. Tudo isso, fatores socioeconômicos e demográficos, fatores ocupacionais, interferem em estilo de vida e interferem em variáveis psicossociais. Estresse, a forma como eu lido com tudo isso, tá? Todos eles interferem em situação de saúde. E todos eles interferem no excesso de peso. A multivariada vai estabelecer o quê? Aquela associação que eu estou fazendo diretamente com fatores sociodemográficos como, sexo, por exemplo, ela se mantém quando eu levo em consideração fator ocupacional, estilo de vida e situação de saúde? Ou ela se perde? O estilo de vida vai ser mais importante, vai estar mais associado do que o sexo. Tá? Vai estar mais fortemente associado, vai estar interferindo, vai estar modulando o excesso de peso de forma mais ativa do que o sexo. É isso que a análise multivariada estabelece de uma forma mais simplificada para que vocês consigam entender o que é o modelo hierárquico. Tá? Então, em síntese, gente, o que deve ser descrito no projeto de vocês no item análise estatística? Processamento e análise dos dados, de que forma é feito, quais são os softwares utilizados. A análise que está sendo prevista, descritiva, para dados qualitativos, para dados quantitativos. Bivariada, quais são os testes estatísticos previstos. Medidas de associação, né, e a significância que está sendo estabelecida. E na multivariada também o teste previsto e o modelo hierárquico para controle desses fatores confundidores. O que vocês devem fazer então? Definir com o orientador, discutir com o orientador quais são as análises que serão realizadas, quais as variáveis que são associadas ao desfecho do estudo, os testes estatísticos que serão utilizados. Uma forma de fazer isso é identificar na literatura
alguns artigos que sirvam de espelho, né, de modelo, ou que vocês imaginem que vão estar trabalhando de forma similar os resultados de vocês. Elaborar o item análise estatística e, caso tenham alguma dificuldade, né, agendem horário com o professor de apoio da disciplina TCC1 para tirar dúvidas.